Bom dia, hoje vamos apresentar sobre a sexualidade que se trata na obra O Apanhador do Campo de Centeio. O Apanhador do Campo de Centeio possui diversos trechos que tratam sobre o assunto. De forma geral, vemos nos personagens muitas falas que retratam como as pessoas viam e veem sobre esse tema. Pode estar vendo, a Júlia já falou um pouquinho sobre o nosso assunto para vocês, e agora eu vou falar o meu trecho que eu retirei da história para poder explicar um pouquinho esse assunto. O trecho foi: Holden falando. Fiquei por lá, sentado, ainda uma meia hora depois que ele saiu, sentado na minha poltrona, sem fazer nada, e pensando na Jane, e em Stranded, saindo com ela e tudo. Fui ficando cada vez mais nervoso. É porque o filho da mãe do Stranded só pensava em sexo. Isso é algo que a gente pode perceber ao longo da história, que é um assunto muito presente, né? E sobre esse trecho em si, a gente pode ver dois tipos de amor. Um amor mais uma atração sexual e uma atração amorosa. E que em muitos jovens hoje a gente também é normal, né, por conta da maturação do corpo, a gente encontra a atração sexual. E às vezes isso evolui um pouco do normal, porque é um assunto que é um tabu. Quase você nunca vai ver um pai conversando com o filho na escola mesmo, porque é difícil explicar, né, o porquê disso não ocorrer, mas que tem que ocorrer um pouco, principalmente para alertar as pessoas sobre certos perigos. Por exemplo, tem muitos meninos que ficam se vangloriando por sair com uma menina, ficar com ela, vai falar com os amigos e fala: nossa, fiquei com fulano, não sei o quê. Isso não é uma imagem legal que você passa, sabe? Isso era pra ser um assunto comum de se falar, não uma coisa: nossa, olha fulano, não sei o que, olha o que ele faz. E a gente pode perceber ao longo da história que isso é muito presente. E voltando, né, na atração amorosa, o Holden sente uma paixão, né, por essa menina. Então ele fala coisas legais sobre ela, fala coisas que eles gostavam de fazer. Strickland não pensa nisso. Ele só quer uma coisa, né? Não quer ter quero ter uma história com fulano, eu gosto muito dela, acho ela uma pessoa muito legal. Ele não quer isso. A gente também tem que lembrar que não só são meninos que realizam essas ações. Muitas meninas também realizam, fazem brincadeiras, por exemplo: olha com quem eu fiquei, olha com fulano, vai lá, pega o celular, fica mostrando: nossa, fiquei com esse fulano, fiquei com esse aqui, fiquei com aquilo ali, tratando outra pessoa como se fosse um objeto, como se fosse um troféu, não dando às vezes o valor real daquela pessoa, né? Não atribuindo emoções realmente. E isso é muito presente no ciclo de amizade dos jovens hoje em dia, é algo comum, desde antigamente até os dias atuais. Isso é algo que acontece muito. E o outro fato é que as famílias precisam alertar melhor seus filhos, seus parentes, quem que seja. Precisa instruir para que eles não acabem, como eu posso dizer, para que não ocorra tantas consequências de ter relações sexuais muito jovens, como doenças que tem, né? Outra é a gravidez, que muitas meninas ficam grávidas na adolescência. E uma coisa extremamente importante: não podemos deixar esse assunto como se fosse algo que não existe, porque essa privatização de um assunto deixa ele como se fosse uma fantasia, né? Por exemplo, às vezes uma música vai falar sobre o seio de uma forma pejorativa, falando palavras de baixo calão, sobre uma parte do corpo humano qualquer. Isso causa, querendo ou não, com que aconteça uma sexualização do corpo, da pessoa, de determinado assunto. Sempre isso ocorre e é muito presente nas músicas de atualmente, né? E então a gente precisa começar a falar mais sobre esses assuntos, claro que respeitando, né, a opinião de cada um. E é isso basicamente, as famílias precisam instruir melhor os seus filhos. Em uma parte do livro, tem uma conversa entre Holden e um de seus amigos, e eles concordam que ter uma relação sexual com alguém vai muito além de algo físico, porque quando você pratica esse ato, você cria um laço energético com aquela pessoa, e isso dura no mínimo 6 meses. Ou seja,
aquela situação te afeta diariamente. E hoje em dia, tanto jovens como adultos acreditam que isso é algo apenas por prazer, mas na verdade não, isso realmente afeta no seu dia a dia, afeta na sua vida. Então esse é um assunto que nós devemos abordar muito mais, porque muitas vezes a gente não fala sobre isso porque é taxado como algo bobo, algo inútil, algo que não tem por que ser conversado, mas na verdade não. É algo que te afeta e é algo que é importante falar sobre. Bom, o trecho que eu escolhi, ele diz assim: você está dizendo que o fulano de tal é desmunhecado, o fulano de tal, aquele grandalhão durão que o tempo todo faz papel de gangster, de cowboy? O nosso amigo Lucy dizia, certamente. O que eu entendi com esse trecho é que muitas vezes associamos homens ou mulheres que se relacionam com pessoas do mesmo gênero a estereotipos que a sociedade impõe. E isso mostra muito no trecho que eu escolhi, onde Holden diz: você está dizendo que fulano é desmunhecado, aquele grandalhão, gangster e etc. Como que só por ele ser homossexual, ele deveria ser afeminado, se vestir mais como mulherzinha. Mas muitas vezes não é isso que ocorre. Em questão, a pessoa escolhe se relacionar com pessoas do mesmo gênero, mas não significa que ela deve agir como uma mulher ou deve agir como um homem. E é importante ressaltar que os estereotipos limitam a enorme diversidade de tipos de pessoas e reduzem geralmente a uma imagem pejorativa, como um trecho que afirma sobre os grandalhões que desmunhecam. E a sexualidade das pessoas vai muito além de estilos ou jeito de ser. E é exatamente por conectar esse estilo a esse estereotipo que hoje em dia ocorre muita violência com pessoas homossexuais e travestis. E algumas frases que são usadas em comum nem parece que é gay, como se isso separasse os homossexuais, colocando alguns em um patamar e ignorando o outro só por ele não parecer homossexual. De certa forma, o estereotipo fortalece o preconceito, pois separa aqueles que não se encaixam uns nos outros. E ainda nesse trecho, é fácil identificar e é notável como era usado de forma cotidiana e hoje em dia não faz mais parte do nosso vocabulário, que naquela época era determinada, né? O desmunhecado, o desmunheco, que hoje em dia não faz parte mais do nosso vocabulário do dia a dia. Uma discussão mais profunda sobre os trechos da obra do que se trata a sexualidade é sobre a forma desrespeitosa que eles falam da vida sexual um dos outros. Isso mostra que, independente da época, esse assunto sempre vai vir acompanhado de fofocas e as rodas de conversa, quando na verdade trata-se de um assunto mais íntimo que não deveria interessar os envolvidos. Bom, cheguei ao final, esse foi o nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado.